Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de FerDev. E agora nessa aula a gente vai ver sobre PSR7. Vocês pediram, eu trouxe aqui. Por isso, quer que eu continue fazendo o vídeo? Dá um like aí, deixa um comentário, diz aí o que você quer ver. Tem alguma coisa legal do PHP, alguma coisa que você nunca viu, alguma coisa que você quer que eu faça algum conteúdo? Manda aí que eu penso no seu caso, faço um conteúdo se for possível. Se mais 2, 3, 4 pessoas sugerirem conteúdo, eu faço o vídeo. Então é muito importante essa interação com você. Então por isso, deixa aquele like, dá aquele comentário, segue aí o canal para dar uma força para que eu continue fazendo o vídeo. E vamos para a tela. PSR7. A PSR7, ela foi criada, ela é um pouco controversa que a gente fala, porque ela usa conceitos, né? Ela foi feita em cima de interfaces para HTTP Message. Então significa que é deixar o PHP um pouco mais profissional. Então, ao invés de você ficar usando aquele post, get, ou usando aquelas variáveis globais do PHP para cookie, o pessoal que criou essa PSR pensou em tentar padronizar. Então a PSR tenta padronizar a comunicação HTTP entre todos os, digamos assim, controllers para todos os frameworks. Obviamente nem todos eles seguiram a linha. O pessoal do Symfony já tinha na época um componente de HTTP e eles não quiseram, obviamente, readaptar esse componente. A mesma coisa para o pessoal do Laravel, que aproveita o componente HTTP Foundation do Symfony, acabou ficando também com a sua interface. Porém, a gente consegue fazer alguma brincadeira e hoje a ideia é você ver como é que a gente faz esse intercâmbio. Primeiro, vamos entender. Essa PSR, ela diz somente como as coisas devem se comportar. Ela não tem implementação nenhuma, ou seja, quem quer implementar uma HTTP Message, ou seja, a PSR7, vai fazer ali uma série de implementação em cima das interfaces. Então, essa PSR ela é de interfaces. Existe também a PSR15, que vai falar sobre middlewares e o HTTP request, e existe a PSR17, que é sobre os factories de HTTP, exatamente para montar os objetos de message. Vamos dar uma olhada na PSR7, que é o que mais interessa pra gente. Obviamente, o foco dela é na comunicação HTTP. Lá embaixo, aqui tem alguns exemplos já de como usar, alguns detalhes. Lá embaixo você vai ver a definição das interfaces. Então começa pela Message Interface, que é a interface base de mensagem. Tanto para response quanto para request, elas serão baseadas na Message Interface. Beleza. Aí a gente tem protocolo version, tem uma série de métodos aqui para capturar o protocolo. Então olha como a message ela é mais básica. A message ela vai atacar em parâmetros de request que são genéricos tanto para response quanto para request. Então você consegue pegar esses detalhes de comunicação. Então é aquela primeira camada, primeira fase da request que a gente pega ali, por exemplo, detalhes do header. Então a gente pode colocar um header para ser respondido ou capturar esse header que veio na request. Então a gente tem essas duas possibilidades. Observe que temos dois métodos. A gente tem o método get e a gente tem o método with. Pensa o seguinte, as PSRs elas são no modelo misto, ou seja, a gente pode capturar dado ou a gente também pode adicionar mudança na request ou na response e criar um novo objeto para que a gente trabalhe a imutabilidade. Para mudanças de comportamento numa request ou numa response, você faz uma imutabilidade, você faz um que a gente chama de factory ou uma montagem de um novo objeto para que o objeto anterior não seja reescrito e você não perca detalhes de informação. Por quê? Porque a gente tem conceitos de middleware em HTTP, a gente pode estar trabalhando no middleware lá em cima e esse middleware, se for trocado, ele pode ser misturado com uma outra request. Quando você trabalha, por exemplo, um PHP stateful, isso pode ser um problema de você mexer na request e essa request interferir em outros lugares ou na verdade uma response. Então existe uma série de trabalho que é importante fazer e normalmente a gente monta com o if para headers ou para status code, beleza? E no caso de body a gente vai trabalhar com get body para capturar o corpo. A gente tem ali o if body também, só que aí a gente tem que passar um novo corpo, tá? Então observe que existe o string interface. Depois a gente vai chegar lá, deixa eu passar aqui a próxima, que é em si a request interface. A request interface vai estar focada mais em capturar. Observe aqui, ó, que tem a documentação. Ele vai procurar, ele vai capturar ali o protocol version, o HTTP method que está sendo enviado, se é um get, post, post, delete, o RI, então a barra que vem depois da barra, os cabeçalhos e o corpo da mensagem, ou seja, é a segunda fase do message, né? E observe que ele faz um extends
da Message Interface. Então ele é a segunda fase, né? A segunda implementação. E aqui você vai ver que basicamente nesse momento ainda não houve uma comunicação com PHP ainda. Então ele tem alguns métodos para você poder trabalhar isso, um GET request, enfim. Vou descendo aqui e aí a gente chega no Server Request Interface, que é dados da requisição. Esse Server Request Interface vai trabalhar novamente ali os protocolos, só que ele vai ter ali o que já tinha você vai ver que ele vai fazer uma extends de request interface, só que ele é o server request interface, vai capturar dados. Deixa eu ver se eu chego aqui, ó. Vai capturar os dados das variáveis globais no PHP. Então ele captura $_server, $_cookie para capturar dados de cookie, $_get para capturar as query, as variáveis de query, né, as query parameters, files se você estiver fazendo o upload de arquivo, e o corpo da mensagem, que é o post, também vai estar centralizado na Server Request Interface. Então essa é a interface para a gente receber dados de request, e ela segue esses padrões de nomenclatura. Então quando você quer pegar, a gente vai ver na prática, né, parâmetros, cookies e por aí vai, é nela que a gente vai atacar. E por último, descendo aqui, a gente tem a Response Interface, que é o objeto que vai se inspirar nessa interface, vai ter ali os métodos de uma resposta. Você vai ver que não tem quase nada aqui. A única diferença que ele vai ter é o if status, que é para você mudar o status da resposta, ou você, na verdade, criar um status response, código 200, 201, 202, 300, 400, que é o status code que interessa na resposta, né? Um dos mais importantes ali é status code, a gente não recebe em request. Então ele entrou na response e observem que ele faz uma herança de message. Então ele tem aqueles detalhes de protocolo version, de status code, de headers e de message body, que é o que está aqui, esses métodos. Mais para baixo a gente vai ter a string interface. Observa que o corpo da mensagem ele é tratado como uma string. Então a gente às vezes tem um body JSON complexo, a gente pode capturar via string, a gente não precisa capturar tudo em memória, a gente pode capturar aos poucos. Da mesma coisa se for enviado um arquivo, você vai capturar esse arquivo, você pode capturar esse arquivo se ele for passado como um tipo de string no corpo, que tem algumas APIs, algumas interfaces, até o próprio navegador, se você programar ali, mandar um AJAX, fazer um upload via AJAX, esse dado pode ser passado como um dado binário, como string, e você pode capturar como string. Então tem também ainda as interfaces de string para capturar o corpo. Normalmente para a gente capturar um corpo a gente dá um getBody, e eu vou mostrar isso na prática. E acabou. Então essas são as interfaces da PSR7. Para a gente conseguir brincar, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma instalação básica, eu vou depois disponibilizar esse repositório no Git. É uma brincadeira básica aqui de PSR. Eu já fiz algumas pré-configurações, eu tenho um Docker aqui que sobe esse ambiente, e eu tenho uma classe chamada User Controller, que a gente vai brincar. O que a gente vai fazer? Vamos criar um controller. Eu vou me basear no invoke, ou seja, eu vou criar um controller como uma action. Tá usando muito agora esse conceito, e eu tô usando interfaces da PSR. O Slim ele é totalmente compatível com as PSRs, então é bem tranquilo trabalhar com ele para brincar com o PSR, para você entender como é que funciona a PSR. Por isso que eu escolhi o Slim. A gente depois vai fazer uma troca e levar isso pro Hyperf, que é um outro framework, e a gente vai ver ele funcionando porque ele também é compatível com PSR7 nativamente. Server Request Interface, e a gente tem Response Interface no nosso, como se fosse o nosso controller. Na verdade ele é o nosso controller. No final de tudo, eu não posso esquecer de retornar uma response. Se eu quiser fazer um hello world, eu posso nessa response chamar o método. Então eu estou seguindo as interfaces, o padrão da interface de response. Eu vou chamar um método chamado getBody. Só que esse getBody ele retorna uma stream interface. Lembra que eu falei que a gente pode mexer de forma via stream? Aqui no momento a gente pode usar um método de atalho puxando direto chamado write, que ele vai escrever uma string no corpo da mensagem. Então eu posso colocar aqui hello world. Estamos já com tudo praticamente pronto para fazer o nosso primeiro hello world funcionar no Slim. Então eu vou criar uma rota rápida aqui, ó. Vou chamar a classe app, falar, ó, eu quero um get. Vamos fazer com get aqui, em barra por enquanto, e vamos colocar aqui a classe da qual a gente chamou de user controller. Só como eu uso o invoke, que é um método mágico de classe, ele vai invocar aquele método padrão. Então não preciso nem indicar o método da qual ele tem que invocar. Pronto, salvei o arquivo. Vamos lá no nosso terminal. Docker compose up -d, ou seja, vou subir o servidor já com tudo configurado. Vou fazer um curl básico em localhost. O curl é o comando de request. Se a gente quiser ver mais detalhes dessa request, a gente põe um "-v" aqui. A gente vai ver que veio um OK 200 ali, servidor em Nginx. E a gente tem ali a resposta, ó, hello world. Então vamos começar a entender o que acontece quando eu quero mudar. E imagina que eu vou transformar em patch, fazendo as coisas bem diferentes, tá? Vou fazer um patch. Vamos supor que a gente tem uma rota chamada /pi/user, users, e a gente vai fazer um patch.
só para brincar, vamos supor que nesse patch a gente vai receber aqui no body, e aí agora eu vou pegar na request e eu vou usar agora get parsed body. Esse get parsed body, ele já vai trazer o corpo. Isso aqui é um acréscimo que o framework já faz pra gente. Normalmente a maioria dos frameworks faz isso pra gente, e seria body data, digamos assim. Então esse é o nosso body data. Com esse body data a gente consegue trabalhar ali o array e, enfim, vai vir como um array aqui. Se eu quiser transformar em objeto, não tem problema. A gente vai passar isso para um JSON. Então, legal. Primeira coisa que a gente aprendeu, capturar esse cara. Vamos ver se a gente conseguiu capturar mesmo, né? Eu vou fazer aqui um var dump aqui, um die, rodar aqui. Opa, estourou alguma coisa. 404 not found, isso mesmo. Então, porque eu criei uma rota nova, eu criei uma rota chamada barra. Ele tá displayando erros porque tá em modo desenvolvimento, tá? Users, botei API, né? Lembra, API barra users. Tá? API barra users. Opa, estourou o método de not allowed. Perfeito. O que tá faltando aqui pra gente? Antes mesmo de continuar, eu vou usar aqui um menos x maiúsculo, na verdade. E vou colocar o método patch. Aproveitar e botar um barra aqui, ó. Vou tirar o menos v daqui. Vou botar um barra aqui. Vou dar um enter. Ó, vou dar um enter. Aí localhost. Aqui eu vou colocar na linha de baixo. Barra API barra users. Ok, retornou nulo. Foi o nosso... Por que tá retornando nulo? Porque olha só o que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou colocar aqui um parâmetro menos... Primeiro eu vou colocar o parâmetro menos H maiúsculo e eu vou colocar aqui um content informando que eu vou mandar um application JSON. Se eu quiser também trabalhar ali uma melhor captura dos erros, eu vou usar aqui o accept e vou colocar a application barra JSON. Vou botar aqui um barra, vou dar um enter aqui. Na verdade esse barra ele tem que ficar, vou apagar aqui e vou deixar esse barra no final. Depois a gente coloca qual que é o caminho. Já vou colocar HTTP também, é bom colocar protocolo, localhost barra API barra users. Ó, legal, tá retornando nulo, perfeito. Tá faltando mais coisa aqui. O que tá faltando aqui que seria bacana também ter? Seria legal ter menos D e eu colocar aqui o nosso JSON, tá? Então imagine name Leonardo. Então eu tô colocando botando na minha request o nome em http localhost API barra users plural. Ah, olha aí, ó. Consegui capturar o dado usando a PSR, o método getParsedBody. Então eu capturo usando esse método de forma padronizada. Não peguei via um componente request do que o meu framework entrega. Eu tenho aqui um componente request genérico que segue a interface server request interface, que foi implementado aqui pelo pessoal do Slim internamente. Então a gente não precisa se preocupar em como se comunicar. E aí, para responder, vamos supor que a gente quer responder um JSON. O que a gente pode fazer nessa response? Aqui no corpo da response eu posso dar um JSON encode e esse array aqui vai ser um array JSON. E aí aqui eu posso colocar algumas coisas aqui, ó. Eu tô dando response get body write, eu tô escrevendo a string que vai retornar aqui e na linha de baixo eu retorno essa response. Eu não consigo, esse write não me retorna uma response, ele não é uma interface fluente, então eu preciso devolver ele depois. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, body data, e aí eu coloco o body data aqui e nossa resposta agora vai ser um JSON. Vamos ver como é que vai vir a resposta agora aqui. Olha aí, ó, tem uma resposta em JSON. Se a gente quiser melhorar aqui, eu vou dar mais um parâmetro extra aqui, ó, JSON Pretty Print, que eu tô colocando no JSON para ele deixar mais bonita a saída. E ó, traz uma saída mais formatada pra gente. Olha que interessante, então, a gente tá conseguindo mandar um JSON, capturar esse JSON e colocar ele aqui, ó, no body data. Esse "-d é o data que a gente envia no corpo da request. Surname. Ótimo, olha aí. Aí agora eu tenho surname e o nome dentro do objeto que captura o corpo. Poderia trabalhar esse corpo e trazer algum outro resultado. Perfeito. Agora vamos para algumas coisas que a gente pode fazer, ó. Por exemplo, se eu quiser capturar cookie, consigo capturar cookies? Sim, via getCookieParams. GetCookieParams vai capturar os cookies da request. Obviamente agora a gente vai precisar dar uma mexida na nossa request. Embaixo do barra, tem que apagar ali, não tem problema. Para o cookie eu ponho traço cookies, se eu não me engano. Aqui eu coloco entre aspas o nome do cookie igual ao valor. Lembrando que esse valor ele é separado por ponto e vírgula. Se eu tiver mais um cookie igual mais um valor. Lembrando que aqui tem que ser encodado, ok? Tem que ser como URL encoding. Caractere especial vai dar problema sem ser plural. Eu acabei tirando a minha URL aqui do final. A minha URL http API users. Aí, perfeito. Só que agora eu quero colocar onde? Aqui no nosso JSON, pra gente ver se a gente conseguiu capturar esses cookies. Perfeito? Olha aí, que beleza. Consegui capturar os cookies.
Então, a gente tem ainda mais uma brincadeira. Por exemplo, query params, que são os parâmetros que vêm em query. Consigo via método query params. Olha que interessante. Mesma coisa. Vou adicionar ele aqui. Query params, query params. Vamos lá. Então, a gente já sabe capturar corpo, capturar cookies. Tem como capturar arquivo, já falei pra você. Bem interessante, né? Essa brincadeira. Vamos rodar novamente, só que agora eu não tenho nada de query especial. Para adicionar, ó, tá vindo um array vazio. Para adicionar alguma coisa nesse corpo, eu preciso na URL ali, ó. Primeiro, não esqueça que tem que transformar ela entre aspas, senão ele não vai aceitar. O caractere interrogação. E aí aquela coisa ali. Vamos supor que a gente tem um parâmetro chamado query ou search, né? Alguma. Lembrando que aqui também tem que fazer o URL encoding, tá? Vou ver se ele vai aceitar. Não aceitou. Por causa do parâmetro, tem que usar o mais aqui. Aí, claro, quem monta isso é o navegador por trás dos panos. Então, eu só tô fazendo aqui. Olha aí que perfeito. Query param, apareceu aqui esse search. Se eu tivesse mais o e-comercial, como a gente já tá acostumado ali com as variáveis de URL, ó, um e-comercial gera-se uma nova variável igual 1, 2, 3. Dei o enter, capturei. Perfeito? Tem uma instalação aqui do Hyperf. Eu vou dar um docker compose stop. Eu vou parar aqui o container. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Eu vou parar o meu Slim e vou falar o seguinte. Olha só. A gente tem aqui ó, uma pasta do Hyperf. Já está instalado, já está configurado o framework, mas está com tudo zerado. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou entrar na pasta app controller e eu vou criar o user controller aqui. User do zero. Controller. Enter. Criei um user controller. Framework Hyperf é bem parecido com o framework Laravel. Vou aqui criar. O que eu vou fazer? Vou pegar aquele método. Olha só que interessante. Isso para você ver a portabilidade de como a gente escreve, por exemplo, escrever um controller para o Slim, seguindo as regras, essa base aqui que eu estou montando, para o Hyperf. Se a gente copiar e colar, a gente tem o mesmo comportamento. Então eu vou colar onde? Aqui, ó. Vou importar os namespaces igualzinho. E o return, aqui eu acabei não usando o return, tá? Mas a gente pode também fazer um return aqui de response interface. Para forçar que tem que retornar uma interface de resposta. Aqui, quem já instalou o Hyperf pela primeira vez, tem só um truque que tem que vir aqui. Deixa eu ver se eu já deixei pronto aqui pra gente. Aqui na parte de autoload, dependencies, a gente tem que adicionar a dependência response, mapeando pela response do Hyperf para ser injetada aonde? Lá no controller. Senão o Hyperf não vai saber injetar a response aqui. Só esse detalhe. Copiou, colou, salvou. Qual que é o truque agora que eu quero mostrar para você? Pra gente finalizar, para esse vídeo também não ficar muito longo, eu vou dar um comando aqui, ó. Vou entrar na pasta agora do Hyperf. Docker compose up -d. Vamos rodar sem -d, vamos rodar só com up pra gente ver o que tá acontecendo aqui. Perfeito, eu vou dividir aqui o terminal. Vamos rodar o comando curl novamente. Só que tá faltando um detalhe que eu acabei esquecendo. Deixa eu parar o servidor aqui. Tá faltando um detalhezinho que foi o quê? Eu preciso montar a... Deixa eu ver se tá configurado a rota. Então vamos lá em config, perdão, routes. Ó, não tem a rota aqui, ó. Então eu vou usar aqui o router patch em /pi /users com a user controller aqui, ó. Nada de especial. A única coisa que eu vou importar o namespace aqui para não perder muito. Pronto, ó. Agora o patch está apontado para o controller. E agora sim, eu vou subir o servidor novamente. E agora eu vou rodar aquele nosso comando tá salvo aqui, que é aquele comando, e voilá, tivemos o mesmo resultado sem mexer em nada. Ctrl C, Ctrl V de controller, e a gente teve o mesmo resultado. Por quê? Porque a gente seguiu os mesmos padrões. Outra coisa interessante, se a gente tivesse que capturar um ID, por exemplo, desse usuário, a gente poderia ter esse ID passado aqui como um parâmetro extra. A mesma coisa, o Slim funcionaria do mesmo jeito, ou User ID em Camel Case, depende do seu gosto, cada um tem seu gosto aqui. Enfim, o mesmo comportamento o Slim também aceita. Como eu estou no Hyperf e eu não estou usando o Hot Reload, eu vou rodar novamente e tivemos um internal server error. O que será que eu fiz de errado aqui, hein? O parâmetro precisa estar lá na configuração da rota. Ó, precisa estar aqui, ó. Preciso esperar receber esse ID de usuário aqui, ó. Senão o Hyperf reclama. E ainda assim também eu preciso adaptar a nossa request colocando lá no HTTP, ó, aqui, ó, users /um código, vamos por usuário 12. Dei um enter, agora ele tá dando not found. Vamos ver por que ele não tá dando not found. Tem que sempre atualizar aqui o Hyperf. Perfeito. E aí, ó, temos o campo 12. Se quiser realmente forçar ele passar um inteiro aqui, melhor ainda. A gente passa e recebe como um inteiro. Lembrando que eu tinha esquecido de restartar o Hyperf. Olha aí que beleza. Tudo em ordem, tudo certo?
Beleza? Espero que você tenha gostado, tenha entendido o conceito. Então a gente usou a PSR7 para fazer uma portabilidade entre frameworks. É bem interessante trabalhar assim. Eu sei que nem todo mundo no mercado trabalha assim, por causa do Laravel você acaba trabalhando na interface do Laravel, mas você pode pensar em criar um projeto novo pensando em Laravel, de repente portar para um Sling se quiser, seguindo ali as PSR7. Dá para instalar no Laravel uma bridge para poder passar comunicação do Laravel para a PSR7, receber também dessa mesma forma, funciona do mesmo jeito que eu mostrei aqui para você. Dá para fazer Sling para o Laravel, Laravel para o Sling também. Basta seguir as interfaces da PSR7 e configurar o Laravel para ele entender. É coisa de instalar duas bibliotecas. É a biblioteca que faz a bridge do Foundation do Symfony para PSR7 e a biblioteca do Nihon de PSR7 no Laravel. Instalou, o Laravel já vai reconhecer esse mesmo conteúdo que eu postei aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário e até a próxima. Um abraço.